ler com vocês o texto de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 23. Eu quero explorar um pouco este texto com vocês, desse momento tão importante no ministério de Jesus e dos discípulos de Jesus. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-os mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: "Tende coragem, sou eu, não temais." Pedro lhe respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás." Ele lhe disse: "Vem." Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Amém. O de repente de Deus, ele é de repente para nós, mas para Deus todas as coisas Ele sabe, Ele determina, Ele cria e faz tudo conforme a sua própria vontade, como está registrado em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas que Deus faz cooperam para o bem daqueles que o amam. Então nós estamos debaixo desta visão, deste tema que estamos tratando por 13 sextas-feiras, o de repente de Deus. Ele é um de repente para nós, porque de uma hora para outra a nossa história, ela pode sofrer um contratempo, ela pode sofrer um revés, mas ao mesmo tempo ela pode também ser alcançada pela bênção de Deus, ela pode ser determinada para uma vitória, para que Deus possa fazer chegar no seu tempo, de acordo com a sua vontade, com o seu propósito. Ele faz chegar a sua bênção em nossas vidas segundo o seu propósito. Por isso que nós entendemos que nós precisamos viver sempre atentos, nós precisamos viver em uma constante comunhão com Deus, nós precisamos viver uma vida a cada dia numa expectativa do mover dos céus, da unção de Deus, do derramar do poder de Deus, e sempre buscando. Nós precisamos entender que o cuidado de Deus é por aqueles que o buscam, é por aqueles que têm o desejo de realmente se achegar a Ele, de se aproximar dEle e de viver numa vida de intimidade com Ele. A palavra de Deus diz que o cuidado de Deus para conosco é tão grande que Ele cuida até mesmo dos fios do cabelo da nossa cabeça, né? Até os fios do cabelo da nossa cabeça é importante para Deus. Ou não, né, Marquinhos e Valnei, né? Às vezes não é tão importante assim, né? Mas Deus cuida. Alguns falaram assim: talvez se o Valnei continuasse com aquela cabeleireira grande, bonita que ele tinha, né, na sua juventude, talvez ele seria vaidoso, talvez ele hoje ostentaria, né? E aí Deus cuida de tudo, irmãos. Então aí Deus deu ali o certo para o Marquinhos ali também, né? Mas o Marquinhos, na verdade, eu acho que ele faz por merecer, ele passa a maquininha ali, né? Irmãos, Deus cuida de tudo. E é interessante ter esta citação na palavra de Deus, né? Que Deus cuida até do fio de cabelo. Ele sabe quantos tem, Ele não deixa que nenhum caia sem que Ele permita. É claro que aqui
é uma expressão, é um texto que vem para nos mostrar o quanto Deus está agindo, trabalhando, cuidando, se relacionando conosco, vivendo na comunhão, abrindo o seu espaço, sua comunhão, para que nós possamos desfrutar da intimidade com Ele, da comunhão com Ele, para que desta forma nós possamos o tempo todo estar debaixo da sua bênção. O olhar de Deus para o tempo, o olhar de Deus para a história é diferente do nosso. O olhar de Deus para nós é contínuo, atento e eficaz. Deus, ele não enxerga a história como nós. Deus, ele tem um olhar além do nosso tempo. Nós somos limitados a conseguir viver o presente e lembrar do passado, mas Deus não. Deus, ele sabe todas as coisas. Ele nos enxergou desde o dia em que fomos gerados no ventre da nossa mãe, e também já sabe o último dia da nossa história. Ele conhece tudo, ele sabe de tudo, e ele está escrevendo uma história para cada um de nós, de acordo com o seu propósito e a sua vontade. E no texto que nós lemos, lá no texto correlato, no Evangelho de Marcos, correlato a esse texto que nós lemos em Mateus, no capítulo 6, Marcos capítulo 6, no versículo 48, deixa bem explícito que Deus, ele estava cuidando dos seus discípulos, né? Ele diz lá, ele viu, Marcos capítulo 6, versículo 48, ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e contra as ondas. Deus, ele por incrível que pareça, né, a nossa vida, ela vai acontecendo, tem as suas circunstâncias. Nós acordamos hoje e vivemos o nosso dia hoje, muitas coisas aconteceram, né? Você teve as suas atividades, você foi para o seu trabalho, você cuidou da sua casa, você foi para a sua escola, né? E muitas coisas aconteceram, assim como naquele dia com os discípulos de Jesus. Eles estavam vivendo mais um dia dentro do propósito de Deus na vida deles, dentro do chamado de Deus para a vida deles. E eles, naqueles dias, eles tiveram esta situação de, em um momento, terem que serem compelidos por Jesus, serem ordenados por Jesus a entrarem naquele barco e irem para o meio de um mar que daqui a pouco ficou revolto, daqui a pouco ficou intransponível, mas Jesus estava olhando para eles. A palavra de Deus nos diz que Jesus estava vendo que eles estavam em apuro. Eu achei tão lindo quando comecei a comparar as versões e os textos dos evangelhos, né? Em Lucas, em João, em Marcos, em Mateus. Comecei a ver, e quando eu cheguei aqui nessa expressão, eu achei isso maravilhoso, porque Jesus os mandou, mas Jesus estava cuidando deles, Jesus estava olhando para eles. Que você nesta noite possa entender que Jesus, ele está sempre olhando para você, amém? E ao nos enxergar, Jesus sempre virá em nosso socorro. Isso é interessante porque várias vezes nós vamos ver nos textos bíblicos, quando Deus enxerga o seu povo em apuro, muitas vezes Deus determinando e vindo para agir, vindo para abençoar, vindo para libertar, vindo para salvar, né? E isso é tão maravilhoso, porque o maior salvamento que Jesus fez para com as nossas vidas foi quando Ele nos enxergou, miseráveis pecadores, nos quais não estavam marchando para o inferno, sem condição de conseguir pagar pela nossa justiça, e aí Ele então vem em nosso socorro através da pessoa de Jesus Cristo. Ele envia o seu Filho para morrer naquela cruz do Calvário, e assim de uma vez por todas, nos dar o acesso à sua presença e nos trazer de volta para a sua comunhão, né? Jesus, Ele sempre virá em nosso socorro, porque este é o prazer do coração do Pai, nos socorrer e nos ter perto de Ti. Ele diz em um dos textos bíblicos, ele disse: como eu gostaria, né? Eu sempre gostei de ter vocês debaixo das minhas asas, de cuidar de vocês. Esse é o nosso Deus, é o Deus que tem prazer de cuidar de nós.
Mas você pode estar dizendo nesta noite, ao ouvir esta mensagem, pode estar dizendo: mas parece que eu não ando sentindo esse cuidado de Deus sobre a minha vida, está tão difícil, né? Está tão complicado, eu ando com tanto medo, eu ando com tanto temor, parece que eu não consigo sentir. Mas fique até o final desta mensagem comigo, você que está nos assistindo, você que está aqui me assistindo nesta noite, neste auditório, não perca a sua atenção, fique, porque eu tenho certeza que você vai chegar ao final desta mensagem, você vai entender que Jesus, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor do tempo, Ele é um Senhor, um Deus poderoso, amoroso, bondoso, misericordioso, e Ele tem um propósito com a sua vida, e Ele jamais vai te abandonar, amém? Nesse tempo aqui do texto que nós lemos, né, Jesus chegou nesse momento, ele precisava se retirar um pouco com os seus discípulos, né? Porque eles estavam vindo vamos dizer assim, de uma pegada meio forte, né? Ele estava vindo com os seus discípulos que tinham sido enviados, né, para pregar o Evangelho. Jesus tinha comissionado os 12, aqueles que iriam ser os mais íntimos dele, havia enviado eles para pregar o Evangelho, dado-lhes autoridade para pregar o Evangelho. Eles foram ter a experiência de sair pelas vilas, de sair pelas cidades vizinhas e pregar o Evangelho, e Jesus diz que lhes foi dada a autoridade para curar os enfermos, para libertar os cativos, e eles foram cumprir essa missão. E a palavra de Deus vai nos dizer que aqui, justamente neste momento, é o momento em que eles acabavam de ter voltado deste tempo de comissionamento que eles tinham recebido da parte de Jesus. Eles chegam para Jesus para contar para Jesus as suas experiências, para contar para Jesus como é que tinha sido, né, a sua missão, o seu campo, o trabalho no campo missionário ao qual eles haviam estado nesses tempos. E eles chegam ali cansados, eles estavam cansados daquele trabalho, e Jesus estava tentando ter então um tempo de descanso com os seus discípulos. Mas algumas coisas eram muito comuns, eram constantes no ministério de Jesus e dos discípulos de Jesus. Por isso que esse texto ele é tão interessante, porque ele vai nos mostrar que quando nós entramos na vida com Jesus, quando nós começamos a viver com Jesus, meus irmãos, nós precisamos estar prontos para o que faz parte de uma vida com Jesus. Muitas pessoas estão entrando numa caminhada com Jesus, mas não estão preocupadas com o que faz parte da caminhada com Jesus, porque estabeleceram um propósito para a sua vida com Jesus, estabeleceram um formato para a sua caminhada com Jesus, mas esquecem-se que caminhar com Jesus não é segundo a sua vontade, não é segundo o seu planejamento, não é segundo o seu propósito, mas é segundo segundo o propósito de Jesus, segundo aquilo para o qual Jesus o chamou. E algumas coisas que eram inerentes no ministério de Jesus, o sofrimento, por exemplo. Jesus e os discípulos, nesse momento aqui do texto, eles estavam sofrendo por uma perseguição que estava começando, mas eles estavam sofrendo muito mais pela morte de João Batista. Era amigo deles, alguns dos discípulos, dos 12 discípulos de Jesus, haviam sido discípulos de João Batista. Nesse mesmo capítulo do 14 do livro de Mateus, é relatado ali que Herodes havia determinado a morte de João Batista. E é interessante porque os discípulos estavam vindo de um momento de êxtase. Eles tinham ido pelas vilas, pregar o Evangelho, tinham visto muitas pessoas serem curadas, tinham visto muitas pessoas serem libertas. E é interessante porque provavelmente eles estavam vindo com o coração aquecido, com a alma alegre, cheios de fé, cheios de esperança. Mas quando eles chegam em Jerusalém, eles recebem a notícia impactante de que João Batista, pelo capricho da mulher de Herodes, havia sido decapitado, havia tido sua cabeça cortada, simplesmente porque Herodes encheu a cara, encheu os canecos lá, e aí foi fazer a besteira de colocar a vida de João Batista nas mãos da sua filha, da sua filhada, da filha de Herodias, e ela lhe pediu a cabeça de João Batista como um presente.
E Herodes se comprometeu com aquilo e teve que cumprir. E então eles estavam chegando ali naquele momento com esta notícia. Eu fico pensando se no coração deles, eles não ficaram pensando, mas nós vimos tanto poder, nós vimos tanto milagre, Deus não podia ter colocado a mão e revertido esta causa, Deus não podia ter salvado João Batista, Deus não podia ter fulminado Herodes, fulminado Herodias e salvado João Batista, um homem que foi dito pelo próprio Jesus, que não houve homem nesta terra como ele. Deus não podia ter livrado ele. Mas o ministério com Jesus é uma caminhada com Jesus, é caminhada de sofrimento. É caminhada de muitas vezes nós não entendermos o porquê de certas coisas. De repente, nós estamos no sofrimento. De repente, nós estamos passando por uma tribulação. E Jesus nos avisou disso. Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas olha só, Marcos capítulo 6, versículo 30 e 32. Olha que gostoso. Como é que era viver com Jesus nessa caminhada com Jesus, né? E ele diz lá no versículo 30, Marcos capítulo 6, versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele lhes disse, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. Isto aqui é antes da multiplicação dos pães. Quando eles chegam do comissionamento, recebem a notícia de que João Batista havia sido comissionado. As multidões à volta de Jesus, eles estavam cansados, eles estavam entristecidos. Então Jesus fala assim, vem cá, vamos retirar-se um pouco. Vamos ficar um pouco a sós, vamos ter um tempo de oração, vamos ter um tempo de comunhão, porque Jesus estava vendo que a alma deles estava aflita, eles precisavam do carinho de Jesus, e Jesus fez isso. Esse é o nosso Jesus, que de repente, no meio do sofrimento, ele apresenta-se como aquele que vem para nos abraçar, ele vem como aquele que vem para nos acalmar e nos acalentar. Outra coisa que era constante no ministério de Jesus era a multidão, né? Sempre havia uma multidão seguindo a Jesus. Olha lá comigo Mateus capítulo 14, versículo 13. As multidões, a parte B do versículo, as multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Aqui ainda também é na parte antes do episódio do barco no Mar da Galileia, né? Aqui é o episódio de que Jesus, um milagre que Jesus vai fazer da multiplicação dos pães, que é em seguida Jesus vai vir o episódio dos discípulos indo para o Mar da Galileia no barco, né? Então eles tentavam se esconder da multidão, mas a multidão sempre estava perto de Jesus. Isso é muito interessante. Por que eu citei isso aqui, irmãos? Porque nós precisamos estar atentos no ministério, no chamado do reino de Deus, no chamado do trabalho com Jesus Cristo. Sempre haverá na nossa volta uma multidão, sempre haverá os necessitados, sempre haverá aqueles que esperam alguma coisa da gente, sempre haverá aqueles que estão enxergando Jesus em nossas vidas e querem cada vez mais estar perto de nós. Que estejamos prontos para sermos aqueles que sempre têm uma resposta para dar para eles, sempre tem uma forma de atendê-los, sempre tem uma forma de cuidar deles, daqueles que se achegarão para perto de nós por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Precisamos estar prontos para sermos aqueles que atendem a quem Jesus tanto ama, que são aqueles que carecem dele. Jesus disse, uma vez que ele foi questionado, né, sobre o porquê que ele comia e entrava na casa dos republicanos, e entrava e se confraternizava com os fariseus, né? E Jesus disse, esses são os doentes, e eu vim para os que são doentes, são eles que precisam do médico. Que nós possamos ter esta visão. A multidão que está ao nosso redor, ela está ao nosso redor porque ela tem uma necessidade,
porque ela tem uma ansiedade, porque ela tem uma carência, porque ela tem um problema que precisa de alguém para lhe ajudar, uma carga pesada demais, que nós possamos ser aqueles que estão mostrando Jesus para estas pessoas. Outra coisa que é constante no ministério de Jesus, na caminhada junto com os seus discípulos, é a compaixão. A compaixão é algo que está presente no dia a dia de Jesus, no ministério de Jesus. Versículo Mateus 14:14, Jesus sempre sentia a dor do povo e sempre clamava ao Pai por todos, por isso ele fazia muitos milagres. Mateus capítulo 14, versículo 14 diz assim: quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela e curou os enfermos. Olha lá também no livro de Marcos, no capítulo 6, no livro de Marcos, diz assim no versículo 34, quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor, e então começou a lhes ensinar muitas coisas. Olha que coisa tremenda. Jesus, ele chegava num lugar, já estava aquela multidão esperando, o seu coração já se enchia de compaixão, ele já olhava para aquele povo, ele já via os cegos, ele já via os aleijados, ele já via os necessitados, ele enxergava com a sua visão espiritual, ele enxergava além do normal, ele enxergava a alma daquelas pessoas, e olha como ele enxergava a alma daquelas pessoas, ele olhava para elas e ele via assim: olha, são como ovelhas perdidas, sem pastor. Vocês sabem o que é isso, irmãos? Quando havia uma quebra de uma cerca de um rebanho, quando os pastores estavam cuidando, de noite, vem um temporal, como esses que andam vindo aqui em São Paulo nos finais de tarde, vinha um temporal, quebrava as cercas do aprisco, aonde as ovelhas eram guardadas. Daqui a pouco, no outro dia, quando acabava o temporal, o pastor ia lá para ver as ovelhas estavam perdidas, as ovelhas estavam dispersas no campo, estavam todas desnorteadas, e às vezes até algumas caíam, se atolavam em um lamaçal, se prendiam em alguma coisa. Irmãos, eles viam, e Jesus olhava para esse rebanho, para essas pessoas, e ele dizia para os seus discípulos: eles são como ovelhas que precisam do cuidado, precisam ser apacentadas. E por causa dessa compaixão, desse amor tão grande que havia no coração de Jesus, ele nunca se omitia a estar ensinando este povo. Outra coisa que me chamou a atenção nesse texto, quando em Marcos capítulo 6, no versículo 34, termina-se ali dizendo que Jesus, vendo aquela grande necessidade, vendo aquela grande multidão, ele desce do barco, ele vai de encontro àquela multidão e ele começa a ensinar-lhes, ou seja, lhes dar a palavra. Muitas vezes, irmãos, você fica pensando: como é que eu posso realmente mostrar Jesus para as pessoas que estão à minha volta? Como é que eu posso fazer com que eles percebam Jesus na minha vida? Dê-lhes a palavra, dê-lhes as escrituras sagradas, ensina-lhes a palavra. Ah, pastor, mas eu não sou teólogo, eu não sou professor de escola bíblica, Senhor, você não precisa ser nada disso, você só precisa ter intimidade com a palavra de Deus. Abre a tua boca e eu te farei lembrar tudo o que você tem lido. O Espírito Santo é esta pessoa responsável da Trindade Divina em fazer com que o que você tem buscado na palavra de Deus seja um instrumento ávido na sua mão, seja um instrumento apto para que você possa dar àqueles que necessitam. Outra coisa que faz parte é constante no ministério de Jesus é a oração. Irmãos, a oração ela é algo que Jesus fazia constantemente. Jesus se manteve em constante oração por causa de todas as necessidades, por causa de todos os perigos, por causa de todas as oportunidades, mas principalmente por causa de nós.
Ele sempre foi e sempre será o nosso intercessor diante do Pai. Jesus sempre estava em oração. Jesus, ele orava cada vez que ele via alguma circunstância, alguma situação na qual ele precisaria da bênção de Deus, da bênção do Pai, que Deus fizesse algo. Ele vai dizer lá em João 17, na oração sacerdotal, ele vai dizer: toda vez que eu oro ao meu Pai, pedindo para Ele alguma coisa, por uma bênção para você, por um livramento para vocês, para que Deus faça algo sobrenatural sobre as vossas vidas, toda vez que eu oro, Ele me ouve, Ele responde, porque eu estou constantemente em oração, em comunhão com o Pai, e desta forma as minhas orações são respondidas. E uma das coisas que a gente vai ver constantemente relatado no ministério de Jesus, que ele sempre orava por nós. Marcos capítulo 6, versículo 46, diz que depois de despedir todos, Jesus, aí já é depois da multiplicação dos pães, quando ele já tinha mandado os discípulos entrar para dentro do barco, e aí ele manda os discípulos entrar para dentro do barco e vai orar. Ele vai orar provavelmente pedindo para que Deus pudesse acalmar o coração dos discípulos que estavam entristecidos, que estavam cansados, que talvez por conta daqueles acontecidos poderia vir um desânimo sobre a vida deles. Mas Jesus estava em constante oração. Romanos capítulo 8, versículo 34 diz assim: quem nos condenará? Então, ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado num lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Aleluia! O ministério de Jesus não acabou, porque Ele ressuscitou, a cruz não o segurou, a morte não o venceu, Ele ressuscitou, Ele foi aos céus, e Ele continua esse mesmo ministério diante de Deus, intercedendo por nós, orando por nós, à destra de Deus o Pai. Em Lucas capítulo 22, versículo 31, que é também um texto correlato a esse que estamos lendo, diz assim: então o Senhor Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo, contudo supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Jesus estava dizendo para Pedro, que ele estava orando sempre por Pedro, porque o diabo estava em derredor, buscando tragar Pedro. O diabo estava o tempo todo querendo derrubar os discípulos de Jesus, e aí Jesus vai dizer: não, eu estou em oração por vocês, eu estou suplicando por vocês. A oração é outra constante do ministério de Jesus e dos discípulos de Jesus. Jesus é o Senhor sobre todas as coisas e sobre todas as circunstâncias. E nesse momento em que eles estavam vivendo aqui, porque é interessante o texto que nós lemos, porque Jesus estava terminando ali a multiplicação dos pães. Provavelmente os discípulos estavam também felizes pelo que estava acontecendo ali, vendo o milagre de Jesus mais uma vez, vendo o poder de Jesus acontecendo naquele lugar, e eles já vinham de uma experiência tremenda, no seu comissionamento, na pregação do Evangelho, nas missões que eles haviam participado. Embora houvesse a tristeza por causa da perda de João Batista, mas agora ali eles estavam vendo mais uma vez o poder de Deus através de Jesus Cristo, que era com a multiplicação dos pães e dos peixes. Eu fico imaginando, irmãos, esses discípulos de Jesus estava ali com eles e falou, eles chegaram e disseram ali no versículo, Lucas capítulo 9, no versículo 1, desculpa, não é esse texto, é no texto que nós estávamos lendo em Mateus mesmo, 14, e Jesus vai dizer para eles assim: olha, vocês, os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, já é tarde, essa multidão está num lugar deserto, eles precisam ir embora para comprar pães, para comprar alimento. Mas aí Jesus chama eles e diz assim: não tem necessidade disso, vocês mesmo irão dar a eles de
comer, vocês vão servir este povo hoje e vão alimentar este povo hoje. E eles creram em Jesus, eles creram na palavra de Jesus. Então Jesus pegou os 5 pães, os 2 peixes, deu graças, partiu, distribuiu entre 12 cestos, e aqueles discípulos saíram no meio do povo para distribuir aquele pão. Agora eu fico imaginando, irmãos, que maravilha que deve ter sido isso. O discípulo chegou lá com um pedacinho dentro do cesto, aí ele chegou para a primeira família, quando ele olhou para dentro do cesto, não era mais um pedacinho, já era 10 pedacinhos. Aí ele pegou, ele serviu aquela família, daqui a pouco ele foi para a próxima família, quando ele olhou para dentro do cesto, não era mais 10 pedacinhos, já eram 30 pedaços dentro do cesto, e assim eles foram indo, quando eles chegaram ao final, a Bíblia diz que sobraram 12 cestos cheios. Não foram 12 cestos com um pedaço, não foram 12 cestos com um pouquinho de pedaço, foram 12 cestos cheios. Eles viram o pão se multiplicar dentro do cesto, eles participaram daquilo. Vocês conseguem imaginar a alegria destes homens, que eles devem ter tomado o coração deles, e eles devem ter se sentido realmente, eles tinham aqui, corriam o risco de ficar exaltados, de ficarem, nossa, nós estamos participando desse poder, né? Nós estamos participando desse milagre, né? E nós temos visto que Deus tem nos usado, nós temos visto que o poder de Deus está em nossas vidas também. Mas, irmãos, o nosso coração não é como o de Jesus. Jesus é perfeito. Jesus foi levado para a cruz do Calvário sem que um único pecado tenha sido achado para acusá-lo, né? Ele é o Senhor de todas as coisas. Nós somos falíveis, nós somos corruptíveis, nós somos pequenos demais. Mas sabe o que é legal de tudo isso? É que Jesus nos conhece. Jesus sabe cada detalhezinho de nós. E isso é tremendo, né? Os discípulos estavam participando, né, ativamente do ministério de Jesus, estavam fazendo milagres. Marcos capítulo 6, versículo 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus, relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Como nós vimos que Jesus queria fazer eles descansar, mas a multidão estava na volta, não dava mais condição de eles descansarem. Jesus começou a ensinar aquela multidão, e agora Jesus vê a situação daquelas pessoas com fome, precisando de alimento, e Jesus chama eles. Mateus capítulo 14, 16, e diz assim: não há necessidade, disse Jesus, providencie vocês mesmos alimento para elas. E aí, depois que tudo acaba, Jesus pega os discípulos e diz: agora vocês fazem o seguinte, deixa que eu despeço a multidão. Agora que eles já estão fartos, deixa que eu vou cuidar da multidão agora. E vocês peguem e entrem para o barco e vão para o outro lado. O que é interessante, irmãos, que a distância que eles iriam percorrer, depois até tem um texto bíblico que diz que o povo que seguia sempre Jesus, fizeram a mesma distância que eles fizeram para atravessar de barco, o Mar da Galileia, fizeram andando. Eu já estive lá, conheço o Mar da Galileia, ele é muito grande, você não consegue de uma margem enxergar a outra margem do Mar da Galileia, ele é muito grande, por isso que é um lago, mas é muito grande, por isso que é chamado de Mar da Galileia. Mas tem sim condição de você dar a volta para chegar em algumas regiões ali, de você não precisar atravessar o mar, né? Mas a Bíblia diz que Jesus mandou eles para que eles fossem para um barco e atravessassem para o outro lado, para que eles pudessem sair do meio da multidão. Se eles continuassem simplesmente andando para irem para Cafarnaum, a multidão ia continuar seguindo eles iam continuar sendo alcançados pela multidão, eles iriam continuar sendo compelidos pela multidão, né? Então Jesus faz o quê? Isola eles. Jesus coloca eles dentro do barco e fala: vai para o mar vocês, saiam do meio desse turbulhão aqui, desse turbilhão de gente aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus sabe que ali estava um risco. No texto de Lucas, se eu não me engano, fala que a multidão estava querendo declarar Jesus rei, por ver tantos milagres, por ver o que Jesus estava fazendo, e a multidão já estava ensaiando ali, né, fazer de Jesus o rei deles ali, e Jesus sabia lidar com aquilo, Jesus sabia lidar com as vaidades, Jesus sabia o seu lugar, mas muitas vezes nós não sabemos o nosso lugar,
Muitas vezes nós estamos esperando o poder de Deus, estamos orando pelo milagre, estamos orando para que Deus se manifeste com poder, com profecias na nossa igreja, com cura de enfermos, com cura das enfermidades. Mas se Jesus está olhando para nós, irmãos, e está encontrando soberba em nosso coração, e está encontrando qualquer sentimento contrário ao propósito dele, ele não irá permitir que nós caiamos na cilada de Satanás. Ele não irá nos deixar soltos, perdidos. Ele vai cuidar para que nós não sejamos alvos de Satanás. E mesmo assim, irmãos, com todo o cuidado de Jesus, ainda assim, nós ainda caímos e erramos. Foi o caso de Pedro. Jesus vai alertar Pedro e vai dizer: Pedro, você vai me negar. Não, Jesus, eu não vou te negar nunca. Eu morro por ti, Jesus. Eu vou para onde o Senhor for. Não vira a esquina e Pedro nega Jesus. Nós somos assim. E aqui Jesus estava cuidando dos seus discípulos. Aqui Jesus estava mandando eles para fora daquele tumulto. Mas o que é interessante, porque agora os discípulos estavam no meio do mar da Galileia, sozinhos com os seus pensamentos, tentando chegar a algum lugar. Em algum momento dessa viagem se deram conta de que o vento era contrário, de que as ondas eram altas, mais altas do que de costume, e de que eles estavam remando e não conseguiam sair do meio da tempestade. No mar da Galileia, conhecido deles, várias vezes atravessaram aquele mar, pescaram naquele mar. Eles eram amigos íntimos daquele mar, porque quase muitos deles eram pescadores, mas agora eles tinham entrado sobre a ordem de Jesus dentro do barco, tinham ido para o mar da Galileia e começaram a remar, mas nada do barco conseguia chegar do outro lado, porque eles estavam dentro de um mar agora que de uma forma não comum, agora estava revolto. O vento era contrário, as ondas eram altas, e eles estavam lutando dentro deste barco. Muitas vezes estaremos em lugares, que nós iremos pensar que estamos fora do alcance de Jesus, porque quando eles entram para o meio desta tempestade, a Bíblia vai nos dizer que eles começaram a temer, que eles começaram a lutar, que eles começaram a resistir com toda a sua força, mas já estavam cansados. Quando nós chegamos nesse estado, irmãos, em uma circunstância da nossa vida na qual nós lutamos muito, nós brigamos muito, porque a gente tem que lembrar que nós podemos tomar aqui o mar como o mundo, como a vida da gente, e que essas tempestades que se levantam na nossa vida, essas tempestades contrárias que se levantam no mundo, elas muitas vezes vão nos cansar, vão nos fatigar, vão nos fazer, irmãos, ter medo. E é interessante porque geralmente um sentimento que vem no nosso coração e na nossa vida quando nós estamos nessa condição é a de que Jesus nos abandonou, é a de que Jesus não está mais conosco. A prova disso, irmãos, é que quando eles estavam ali no meio do mar e que Jesus vai vir ao encontro deles, eles vão se assustar, eles não vão reconhecer Jesus, porque eles estavam atônitos, eles estavam cansados, eles estavam fatigados. Essa condição humana, ela é de risco, ela é perigosa, e você precisa estar sempre alerta, irmãos. Quando você entrar em alguma circunstância da sua vida, na qual você vê que você está gastando todo o seu empenho, todo o seu esforço, toda a sua paciência, todo o seu dinheiro, nesse momento, pare tudo, e que você possa ter a convicção, porque este texto bíblico nos foi dado para que nós pudéssemos refletir sobre ele e entender que no meio das nossas tempestades é muito fácil chamar Jesus de fantasma, é muito fácil esquecer quem é Jesus, mas que nós possamos, queridos, nesses momentos, lembrar da palavra que tem sido ministrada ao nosso coração, e que nós possamos parar tudo e achar uma forma de buscarmos a Deus, de clamarmos ao Senhor, para que Ele possa se revelar aonde Ele está. Mateus 14, 24 diz assim: enquanto isso os discípulos
distante da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado, era um vento contrário. Mas Jesus está sempre de olho em nós, como vimos Marcos capítulo 6, 42. Ele viu que eles estavam em apuros, e na quarta vigília da noite, na hora mais escura, no limite das forças, pois já estavam cansados, na hora da desesperança e da confusão, já não lembravam mais de Jesus. É nessa hora que é a hora de Jesus. A noite, a quarta vigília da noite é provavelmente o momento mais escuro da madrugada. Não é à meia-noite, a 1h da manhã, mas o momento mais escuro da madrugada é por volta ali das 3, 4, 5 horas. É o momento do breu, é o momento da maior escuridão. E foi nesse momento, é interessante nós pensarmos, porque no final de tarde terminou-se a multiplicação dos pães. Era final da tarde, início da noite, quando Jesus coloca eles no barco. Eles começam a remar no mar da Galileia. Uma travessia que provavelmente duraria em torno de 1h, 1h30 no máximo. Mas agora já eram 3, 4 horas da manhã e eles ainda estavam remando e não conseguiam chegar do outro lado. O vento estava contrário, eles não conseguiam voltar, eles estavam longe, distante da terra firme. Então eles estavam dentro daquele momento no qual eles estavam no limite das suas forças. Mas aí, irmãos, é onde nós começamos, quando chega o limite da nossa força, é quando Jesus vai conseguir muitas vezes nos alcançar. Diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 14, 25, por volta das 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Por que Jesus foi andando por sobre as águas? Ele podia pegar outro barco, ele podia dar ordem para o vento lá da praia, do mar da Galileia, pegou outro barco, acalmado o mar e ido tranquilamente ao encontro deles. Jesus podia ter feito muitas coisas, mas por que Jesus foi por sobre as águas? Eu quero pensar que Jesus foi por sobre as águas, porque quando Jesus ele vê o sofrimento dos seus discípulos, ele vê o temor, o medo dos seus discípulos, ele vê que eles estão a ponto de esmorecer. Então aquela compaixão que fazia parte do ministério de Jesus, ela compele Jesus a buscar o meio mais rápido de chegar até eles, a buscar a forma mais rápida e objetiva de chegar aos seus discípulos. Então ele não espera barco, ele não espera nada, ele vai de encontro aos seus discípulos. E eu quero que nesta noite você consiga perceber isso, que Jesus, ele está, muitas vezes você está enrolado aí nos emaranhados da sua vida, nas dificuldades, nos problemas da sua vida, mas que nesta noite você possa receber esta porção de Deus para o seu coração. Ele está vindo ao seu encontro, ele está desejando vir ao seu encontro, encontrar você, te dar uma solução, cuidar de você. Talvez ele não vai vir com a resposta que você esperava, mas ele vai vir com cuidado, ele vai vir com os braços dele para te abraçar e te amparar, porque é Jesus quem dá sentido à vida, ele que chega e faz-nos entender todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Jesus é esta pessoa maravilhosa. Mateus capítulo 14, versículo 26, diz assim: quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Mas imediatamente Jesus lhes diz: não tenham medo, coragem, sou eu. Aleluia. Aqui diz que a expressão usada no sou eu é a mesma expressão que está lá no Gênesis, lá quando ele diz no Êxodo, que ele diz eu sou o Deus, aquele que você não consegue ter uma forma de me definir, você não vai conseguir ter uma forma de me definir. Por quê? Porque eu sou mais poderoso do que o mar revolto, eu sou mais poderoso do que o vento contrário, eu sou mais poderoso do que todas as tempestades da sua vida, eu sou mais poderoso do que todos os que se levantam contra você, porque maior é o que está com você do que aquele que está contra você. Ele é o poderoso, ele é o Senhor.
E ele chega naquele barco dizendo: não tenham medo, sou eu. E então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Então ele disse: venha, Pedro. E respondeu, então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas a maior lição que nós aprendemos com essa história de Jesus e seus discípulos é a de que jamais devemos tirar os olhos de Jesus. Jamais devemos tirar os olhos de Jesus. No Mateus capítulo 14, do versículo 30, diz assim: mas quando Pedro reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: como é pequena a sua fé, disse ele, por que duvidou? É interessante porque Pedro havia primeiro questionado se era realmente Jesus. Jesus já havia dito que era ele. Jesus já havia dado a ele a ordem de andar sobre as águas, mas ainda assim ele duvidou. Esses somos nós. Não é à toa que Pedro, ele é a figura da igreja, Esses somos nós, irmãos. Mesmo que nós ficássemos aqui um ano inteiro vendo Jesus fazer perna crescer, cego abrir as vistas, ver enxergar, cabelo nascer, dentes de ouro, todos os milagres que a gente pode ver, ainda assim, irmãos, nós corremos o risco de chegar ali na frente, diante de alguma coisa que Deus pode colocar em nosso coração, para que nós exerçamos a autoridade no nome dEle, e ainda assim tememos, e ainda assim duvidarmos. Por isso que Jesus olha para Pedro: por que você duvidou? A sua fé não creu na minha palavra. E aqui está um ponto importante, ele chama eles de homens de pouca fé. Irmãos, nós sabemos que a fé é gerada pela palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aqui nesse momento, a palavra de Jesus para Pedro, venha e ande sobre as águas, é a palavra de Deus, é a palavra que ele recebeu, é a palavra que deveria gerar fé no coração de Pedro, e fazê-lo andar com confiança sobre as águas o tempo que fosse necessário. E assim nós estamos vivendo conforme a palavra, com a palavra. É essa forma que muitos de nós temos nos relacionado, irmãos. Nós recebemos uma palavra de impacto, nós abrimos a Bíblia, lemos uma palavra que enche o nosso coração, que alegra o nosso coração, mas parece, irmãos, que nós saímos da porta para fora da igreja, aquela palavra não produz mais nada em nossas vidas. A palavra tem que gerar fé no nosso coração, para que nós possamos continuar andando sobre o mar. Toda vez que nós não cremos na palavra de Deus, nós somos homens de pouca fé. Toda vez, irmãos, que nós temos dúvida em nosso coração com relação à palavra de Deus, nós somos estes homens de pouca fé, que duvidamos de Jesus, porque duvidamos da sua palavra. Jesus vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Este é o que realmente está demonstrando um amor pela minha vida. Então nós precisamos ficar firmes na palavra. De repente, Jesus está fazendo muitos milagres. De repente o nosso coração está alegre. De repente o nosso coração está triste. De repente nós estamos no meio de uma tempestade. De repente Jesus está acalmando a tempestade. E de repente Jesus está entrando novamente na embarcação da nossa vida. E quando Ele entra na embarcação da nossa vida, Ele dá ordem para que o mar se acalme. A palavra de Deus nos diz que no momento que Jesus entrou no barco, o mar se acalmou, o vento parou. E é nesse momento, irmãos, quando Jesus entra no nosso barco, quando nós colocamos Ele dentro da embarcação da nossa vida, é nesse momento em que nós realmente vemos a revelação de Jesus diante dos nossos olhos. Muitas pessoas
estão querendo ver a revelação de Jesus de forma errada, equivocada, com Jesus distante, fora do barco, com Jesus fora da sua vida. Elas caminham com Jesus olhando para as suas necessidades, olhando para os seus problemas apenas, e elas não conseguem fazer com que Jesus venha para dentro da sua vida. Mantém muitas vezes Jesus distante da sua vida. Mas quando nós chamamos Jesus para dentro da nossa embarcação, irmãos, Ele acalma as tempestades e Ele se revela para nós. A Bíblia diz que quando os discípulos viram que o vento se acalmou, eles disseram: este realmente é o Filho de Deus. Que nós, em meio às nossas tempestades, possamos ficar firmes, irmãos. Que em meio aos nossos momentos bons também, não percamos a visão de Jesus como o Senhor de todas as coisas. A Ele seja sempre toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Porque a nossa vida é assim. De repente, nós estamos no alto, no auge. De repente, nós estamos se afundando no oceano revolto. Mas Jesus sempre está de olho em nós. Jesus sempre está cuidando de nós. Ele é fiel à sua palavra e Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está caminhando, seja por cima do mar, seja conosco nas vilas, seja conosco no nosso dia a dia. Ele sempre está conosco. Ele sofre com a gente, Ele chora com a gente, Ele se alegra com a gente, Ele multiplica com a gente, Ele nos ajuda a servir, muitas vezes nos serve, nos ensina a servir. E Ele nessa noite, Ele quer que você mais uma vez deixe o seu coração se encher desta verdade soberana, de que o Senhor Jesus está sempre perto de ti, sempre cuidando de você. E não importa qual a circunstância da sua vida, não importa em qual momento você está, o Senhor está de olho em você. Ele está cuidando de você. Ele está dando ordens a teu respeito. Ele está intercedendo por você. E Ele está determinando sobre a sua vida. Que você jamais deixe de querer caminhar com Jesus. Porque a vida com Jesus é como nós vimos aqui, como esses discípulos viviam. Dias difíceis, dias dos quais eles tinham medo, temores, mas como era importante cada momento da vida deles com Jesus. Porque quando eles acabavam com as suas empáfias, com os seus orgulhos, quando eles se rendiam, eles enxergavam Jesus. Quando eles baixavam a guarda, eles viam a glória do unigênito de Deus. E talvez muitos estejam hoje em dia precisando ver a glória do unigênito de Deus. Talvez estejam vivendo um evangelho e uma vida com Jesus que não consegue aplacar os seus medos, os seus temores, não gera no seu coração esperança, confiança. Mas nesta noite, deixa Jesus começar a botar em ordem essa circunstância da sua vida. Ele está caminhando, Ele está vindo em sua direção, e Ele sabe o que Ele vai dizer para você. Ele vai dizer aquilo que vai acalmar o teu coração. Ele vai dar uma ordem hoje, e isto vai ser uma revolução na sua vida. Isto vai mudar a sua situação, mas que você possa estar atento, dissipar todos os seus temores e crer em Jesus. Pai, te damos graças por tua palavra.
que Tu possas vir de encontro, Senhor, ao momento de cada um. Talvez uns estejam, Senhor meu Deus, num momento de alegria, num momento, Senhor, de êxtase, que neste momento, Senhor, Tu possas estar cuidando para que eles não sejam, Senhor meu Deus, alvos de Satanás para a soberba, para o orgulho, para que amanhã ou depois, Senhor meu Deus, eles sejam, Senhor, presas fáceis do inimigo, Senhor, e caiam, Senhor, nos pecados que irão, Senhor, consumir suas almas, consumir suas vidas, e quem sabe até mesmo levá-los para a morte. Por outro lado, aqueles que estão, Senhor, no momento da tempestade, no momento, Senhor meu Deus, do medo, no momento da angústia, no momento, Senhor meu Deus, da tribulação, que eles possam, Senhor, hoje ouvir: calma, tenham bom ânimo, eu estou com vocês, eu sou o Senhor de todas as coisas, e estou aqui com vocês. Pai, qual é a circunstância, Senhor, de cada um dos meus irmãos que me ouvem e que me ouvirão, que hoje, Senhor, Tu possas alcançá-los no meio desta circunstância, porque Tu és o Senhor de todas as circunstâncias, Tu és o Senhor de todos os tempos, Tu és o Senhor de todas as coisas, nada lhe é impossível, Senhor. E se hoje, Senhor meu Deus, oh Senhor, se hoje Tu abrir, Senhor, a Tua boca para liberar sobre nós, Senhor, a Tua bênção, Senhor, eu sei, Senhor meu Deus, que grandes coisas o Senhor fará no meio de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Gere fé no coração da Tua igreja, Senhor. Gere fé, Senhor, para que nós possamos, Senhor meu Deus, começar, Senhor meu Deus, a reagir, Senhor, e a mostrar a este mundo, Senhor meu Deus, o grande amor do nosso Deus, e com poder e autoridade, no nome de Jesus, Senhor, trazer, Senhor meu Deus, da Tua porção a estas pessoas, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus nós oramos, amém. Coloquemos de pé, quero abençoar você para voltar ao seu lar, você que está na sua casa, que a bênção do Senhor fique com você na sua casa, que o Senhor possa ter enchido o seu lar do grande amor dEle, amém, queridos? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos, desde agora para sempre, amém. Igreja amada do Senhor Jesus Cristo, juntos, em comunhão, vamos declarar a razão da nossa esperança. Juntos dizemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, uma boa noite.